Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Bom, na aula de hoje vamos estudar estabilidade, tá? Primeiramente eu gostaria de definir o que é estabilidade, né? Então um sistema linear é biboestável se qualquer sinal de entrada com amplitude finita, né, amplitude bounded, produz sinal, né, com amplitude também finita bounded, né? O que ele quer dizer aqui, pessoal? Nosso exemplo do motor elétrico, ok? Então a gente tem a tensão de entrada, né, e temos a saída do eixo motor, né, a velocidade angular lá em RPM, por exemplo, tá? Então se eu aplicar uma tensão, né, com entrada limitada, né, uma tensão finita, né, 5 volts, eu poderia estar obtendo como saída, né, 1000 RPM, ok? 10 volts, né? Poderia estar obtendo, sei lá, 7.500 RPM, 2.000 RPM, né? Alguma saída desse tipo aí, tá? Que é também limitada, né? Então a gente vai ter uma saída finita, né? Como saída aí, tá? Bom, isso aí é mais ou menos o que é o bibo estável, né? Então entrada, né? Amplitude finita, saída com amplitude também finita, ok? Então vamos falar agora um pouquinho sobre esse teorema de estabilidade aqui que é importante para a gente, tá? Então, teorema de estabilidade linear. Um sistema linear invariante no tempo é biboestável se e somente se todos os polos de sua função de transferência estão localizados no semiplano esquerdo aberto do plano S, excluído o eixo imaginário, tá? Então, lá da nossa função de transferência, se todos os polos estão no semiplano esquerdo, fora o eixo imaginário, então se tiver polo zero aqui, é considerado bibo instável, tá? O nosso sistema é considerado bibo estável se estiver no semiplano esquerdo, fora o eixo imaginário. Se estiver no semiplano direito, já é bibo instável direto, tá ok, pessoal? Bom, esse teorema de estabilidade aqui que vai ser útil para a gente calcular a estabilidade, tá? Então vamos ver esse exemplo 1, né? Considere o sistema linear, né? Então, entrada U de S, saída Y de S, cuja função de transferência aí é G de S, né? Aqui ele chamou a função de G de S, né, por A sobre S mais A. Então, se o A aqui for maior que zero, se o A for positivo, né, o sistema G de S é biboestável, pois o seu polo está localizado no semiplano esquerdo aberto do plano S, né? Então, S aqui vai ser igual a menos A, né? S igual a menos A sendo A maior que zero, ele vai estar no nosso semiplano esquerdo do plano S, ok? Agora, se o A for menor que zero, o sistema é bem estável, pois seu polo está localizado no semiplano direito, perto do plano S, né? Então, se o A aqui fosse menos 2, então, quando a gente faz S igual a 2, né? Passando S mais A aqui igual a zero, né? Então, S menos 2, por exemplo, né? Passa a ser S igual a 2, o polo é positivo. Então, o sistema nosso seria bibo instável, ok, pessoal? O que ele faz aqui para ilustrar esse caso aí, né? Então, aplicando a entrada U de S, né, um sinal com amplitude finita, como por exemplo o degrau unitário, que a gente estudou bastante aí, tá? Então, a gente aplicou o degrau unitário aqui, então é 1 sobre S aqui vezes A sobre S mais A, tá? Expandindo em frações parciais, né? Então a gente encontra aqui a resposta do nosso sistema. Então, y de S é igual a 1 sobre S menos 1 sobre S mais A, fazendo a transformada inversa de Laplace, a gente obtém a resposta, né, do nosso sistema, que o y de t igual a 1 menos e elevado a menos at para t maior que zero, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu já tinha falado isso aqui para vocês antes. Então, se o a aqui for maior que zero aqui, então esse termo aqui ele vai tender para zero. Se esse termo tende para zero, o valor que vai ficar aqui em regime permanente, né, se a gente fizesse também o teorema lá do valor final, já é obter que o valor final aqui seria 1, né, o y infinito aqui, o y de regime permanente, tá? Então, o sistema seria estável, tá? Agora, se isso aqui fosse negativo, né, você percebe que isso aqui ia tender para o infinito, né, levando a nossa resposta para a instabilidade, ok? Bom, basicamente é isso. Vamos ver aqui o que ele traz, né?
Então, se a resposta possui uma exponencial decrescente, né? Então vai tender a 1, né? O y infinito. E se o a for menor que zero, né? A resposta possui uma exponencial crescente, né? Então o y infinito é igual a infinito, né? Portanto, o sistema é bibestável se A maior que zero e bibestável se A for menor que zero. Ok, pessoal? Deu para entender da onde que vem essa questão de estabilidade, tá? Então, perceba que eles estão diretamente ligados aos polos da função de transferência. Ok? Muito bom. Vamos ver esse segundo exemplo aqui, né? Então, supondo que a função de transferência do sistema seja 1 sobre s ao quadrado mais 1, né? Então, essa é a nossa g de s. O sistema g de s é bibestável, pois seus polos, né, estão aqui, né, sobre o eixo imaginário, né? Mais j e menos j, são os dois polos aqui. Então, justificativo. Aplicando-se, aqui ele vai demonstrar mais ou menos, né? A ideia então é aplicar uma entrada limitada, tá? Então, aplicando-se um g de s, né, uma entrada com amplitude finita, né, como por exemplo um sinal cossenoidal, né, o de t igual a cosseno de t igual a s sobre s quadrado mais 1, resulta, né, nessa função de transferência aqui, ok? Isso, ficaríamos com s quadrado mais 1 ao quadrado aqui, né, e apareceria o s aqui em cima, tá? Então, da tabela de transformada de Laplace, né, obtém-se y de t igual a 0,5t, sendo de t para t maior que zero, né? Que é um sinal de amplitude não finita, né? Visto que o t aqui é a nossa rampa aqui, né? E vai ter a senoide oscilando em torno dessa resposta aqui, levando para o infinito, ok? Logo, sistemas com polos sobre o eixo imaginário, né, um sinal com amplitude finita pode produzir uma saída com amplitude ilimitada, né? Portanto, tais sistemas são biboestáveis, ok? O caso de polos não no eixo imaginário corresponde na prática, né, a sistemas ressonantes com perdas de energia desprezíveis, como por exemplo as estruturas mecânicas, tá? São sistemas ressonantes aí. Como se sabe da experiência, aplicando um sinal na frequência da ressonância, por pequeno que seja, né, a amplitude da resposta tende ao infinito, né? Isso aqui é legal de vocês darem uma olhada, pessoal. Procurem, né, exemplos, né, de sistemas, né, vibrando na frequência de ressonância, né? Vocês vão perceber que esse é um problema gravíssimo aí, tá? Principalmente para aeronáutica, helicóptero. Eu acho que se vocês procurarem no YouTube aí, frequência de ressonância, helicóptero, alguma coisa, vocês vão ver alguns acidentes bem graves aí, tá? Muito bem. Critério de estabilidade Ruff, né? Então, qual que é a ideia aqui? A gente ter um método de análise de estabilidade, né? Além do que a gente tem aí utilizando os polos, né? Uma maneira que a gente possa analisar a estabilidade aí de sistemas, tá? Então ele considera aqui a nossa função de transferência, né, numerador e denominador. Temos aqui, né, o polinômio aqui do denominador, tá? Então o critério de Ruff permite determinar quantos polos da função de transferência g de s pertence ao plano semidireito aberto do plano S, sem precisar calcular as raízes do polinômio d de s, tá? Então, sem a gente calcular as raízes, a gente consegue determinar quantos polos quantos polos instáveis, tá? Portanto, esse critério permite determinar se o sistema g de s é ou não estável, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é a gente analisar a estabilidade por esse critério de Ruff, ok? Então, primeiramente, escreva o polinômio característico d de s na forma, né, que está escrito aqui com os seus coeficientes, né, A0, Sn, né, n, se for 2 aqui é A0, S ao quadrado, mais A1, S1, né, mais A n, que seria o valor aí sozinho, tá? Então, condição 1. Se no polinômio d de s estiver faltando algum dos coeficientes, tá? 0, 1, 2, n, isto é, se d de s tiver algum coeficiente igual a zero,
ou se todos os coeficientes de AI não tiverem o mesmo sinal, tá? Então, se estiver faltando algum coeficiente aqui, ou se os coeficientes não forem do mesmo sinal, tá? Então, pode-se concluir imediatamente que o sistema GDS é bimestável, tá? Caso contrário, deve-se verificar a condição 2, o que a gente vai estar analisando na sequência. Lembra, pessoal, que eu falei para vocês, né, que os sinais lá tinham que ser todos iguais, tá? Ou se tivesse todos os sinais positivos, isso era uma garantia que o nosso sistema era estável, tá? Então, ele está baseado nessa condição 1 aqui, tá? Então, se nossos coeficientes, né, forem todos do mesmo sinal, né, se tiver a troca de sinal, já tem instabilidade aí, ok? Se estiver faltando também algum coeficiente desses, ok? Caso contrário, deve-se verificar a condição 2. Então, vamos lá para a condição 2, tá? Essa condição 2, pessoal, ela é importante aqui, ó. É basicamente como que a gente tem que propagar o nosso polinômio, tá? Então, eu vou ler aqui a condição 2. Se todos os coeficientes AI do polinômio DDS estiverem presentes, né? Isto é, se nenhum deles for nulo e se todos os coeficientes tiverem mesmo sinal, né, todos positivos ou todos negativos, então deve-se organizar os coeficientes de acordo com a tabela de Ruff. Tá? Então a ideia é a gente calcular essa tabela de Ruff dessa forma aqui. Né? Como que a gente faz geralmente, né, pessoal? A ideia é fazer pulando, então a gente vai fazer A0, aí pula 1, né? Vai para o A2, A4, A6, etc. Tá? Aí na linha de baixo já são os ímpares, né? Então A1, A3, A5, A7, ok? E aí depois a gente tem que calcular todos os termos aqui até a gente chegar ao S0, tá? A ideia é a gente organizar ela aqui, né? De Sn até S0, tá? Bom, o que a gente faz aqui, pessoal? Como que a gente faz para calcular esse elemento aqui, tá? Então vai ser sempre o determinante, ó, né? Quem que é o termo B1? Vai ser esse determinante aqui, ó. Então, determinante, né, de A0, A2, A1, A3, sempre sobre esse elemento, tá? Sobre A1. Então, fica aqui. O que é B1? É menos, tá? O determinante, né, dessa região aqui, sobre A1, né? E que é exatamente essa resposta aqui. Quem que é B2, pessoal? B2 já fica um pouquinho diferente aqui, ó. Quem que é B2? Vai ser A0, A1, tá? E a gente não utiliza aqui, ó, essa linha, tá? Então a linha que a gente tiver calculando, a gente não vai utilizar ela, tá? Então fica A0, A1 e A4, A5, tá? Mesma coisa aqui, ó. Quem que é B3? B3 vai ser A0, A1 e vai pular a linha aqui, vai ficar A6, A7, ok? Então vai ser sempre a linha depois, né, do elemento, né? O B2 foi esse, B3 vai ser esse, tá? B4 seria o demais aqui. Se não tiver, a gente não calcula, tá? Mesma coisa o C1, tá, pessoal? O C1 aqui vai ser A1 sobre B1, né? E A3 sobre B2. C2 é A1 sobre B1, né? E A5 sobre B3, né? Sempre lembrando que é menos o determinante sobre o valor que a gente queira calcular aqui, ok? Muito bem. Feito isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar os sinais dessa primeira coluna de coeficientes aqui, tá? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, o sistema GDS é bibliostável se todos os elementos da primeira coluna de coeficientes da tabela de Ruff tiverem o mesmo sinal, tá? Então, se eles têm o mesmo sinal, o sistema é estável. Caso contrário, o sistema é bibliostável, tá? Essa é uma condição necessária e suficiente para determinar se GDS é bibliostável ou instável, tá? Critério de Ruff. O número de raízes com parte real positiva número de raízes aí, número de polos instáveis, é igual ao número de mudança de sinal dos elementos da primeira coluna de coeficientes da tabela de Ruff, tá? Então, se aqui foi positivo, mudou para negativo, depois mudou para positivo,
nós vamos ter dois polos instáveis, né? Porque houve duas mudanças de sinais, tá? Então, se aqui era positivo, mudou para negativo e continuou tudo negativo, temos uma mudança de sinal, então temos um polo instável. Ok, pessoal? Bom, eu vou fazer esse exemplo, pessoal, no próximo vídeo, tá?